E as pessoas vinham aos discípulos dizendo assim: eu vi o Senhor. Não acreditaram nisso. Até que chegou um momento que Jesus apareceu para eles. Detalhe, digno de nota, eles estavam com a porta fechada, com medo dos judeus, e ele apareceu dizendo: paz seja convosco. A Bíblia fala que eles ficaram alegres, muito alegres. E Jesus, ele falou assim: tem alguma coisa para comer? Ele comeu naquele momento, foi embora. Naquele dia, ele soprou sobre os discípulos. Tomé não estava naquele culto. Passados 8 dias, os discípulos estavam também no mesmo lugar, com a porta trancada. O Senhor aparece e fala: paz seja convosco. Ele olha para Tomé e fala assim: põe a mão aqui, põe o seu dedo aqui na minha mão, Tomé. Pega a tua mão, coloca do meu lado aqui. Aí Tomé viu aquilo. Meu Senhor, meu Deus. Jesus olha para ele e diz: porque viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Parando por aí. Primeira lição que nós aprendemos no texto, irmãos: porta trancada. A Bíblia vai dizer assim: ao cair da tarde daquele dia, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Primeira coisa que eu aprendo nesse texto, irmãos: toda pessoa que fica com medo fica de porta trancada, se esconde. Vivemos numa geração onde as pessoas se escondem no quarto, não querem conversar com ninguém. Quando Jesus, ele ressuscita, ao invés de eles ficarem esperando, aguardando o Senhor voltar, o texto diz: eles estavam com medo. Com medo. Todos os discípulos estavam com medo. E você vai perceber que antes do Pentecostes, os discípulos estavam escondidos atrás de portas trancadas por causa dos judeus. Mas é bom que você entenda que depois do Pentecostes, eles foram presos por falta de medo. Por falta de medo eles foram presos. Mas até aqui, medo. E eu percebi que Jesus é contra o medo. A Bíblia fala que o amor ao Senhor lança fora todo medo. Medo não combina com crente. Medo não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com seus pensamentos. O medo rouba a fé. O medo traz incredulidade. O medo, ele vai arrancando devagarinho a paz que Jesus quer propor a nós. E quando eles estavam com medo, Jesus entrou e disse: veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: paz seja convosco. A primeira pregação de Jesus foi sobre paz. Paz seja convosco. A primeira palavra que Jesus quis direcionar para os discípulos foi: paz seja convosco. E essa é a mesma pregação que eu estou fazendo aqui agora. Paz seja convosco. A paz que excede todo entendimento, que guarda a sua mente e que guarda o seu coração em Cristo Jesus. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não tenha medo. Paz seja convosco. Tem que ter paz, porque ele chegou todo mundo com medo. O medo rouba a paz. E Jesus, ele veio para pacificar o coração. Foi para isso que ele veio. Nossas portas não estão trancadas. Segundo o ensinamento, presença dele. Atente comigo o versículo 20. E dizendo isso, mostrou-lhes suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Os discípulos não estavam com medo, eles estavam perturbados, irmãos. E por que eles estavam perturbados? Porque eles não estavam sentindo a presença de Jesus. Toda pessoa que não sente a presença de Jesus fica perturbado. Mas o coração deles, quando ele falou paz seja convosco, o texto diz:
de sorte que os discípulos se alegraram. A paz traz alegria para o teu coração. Diga, eu recebo essa palavra. A paz traz alegria para o teu coração. Irmãos, é uma delícia viver contente. É gostoso viver contente. É gostoso acordar amanhã cedo e trabalhar contente. E o nosso contentamento não é fruto que nasceu em nós. A alegria que Deus quer que nós venhamos a receber e vivenciar é fruto de sua presença. A presença de Deus lança fora todo o medo e lança dentro toda a alegria. Alegria por causa da presença. Por isso que ele falou no início aqui do culto: perto está o Senhor daqueles que invocam em verdade. Vocês percebem, meus irmãos, que Deus quer ficar perto de você? Vocês percebem que Deus quer colocar paz no seu coração? Vocês percebem que Deus quer colocar alegria no coração de vocês? 3 coisas nós aprendemos. Terceiro, o envio. Ele vai, depois que ele fala tudo isso, ele vai dizer: disse-lhe Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Pela segunda vez, irmãos, ele usa a mesma expressão, porque é muito difícil, no tempo que se chama hoje, é muito difícil as pessoas desfrutarem de paz. É muito difícil. E eu vou dizer que um coração em paz, ele consegue enfrentar dias difíceis, turbulentos, ele consegue ouvir notícias ruins, ele consegue lidar com coisas difíceis, só porque ele crê que Deus está perto dele. Todo crente que acredita que Deus está perto dele enfrenta qualquer coisa. Qualquer coisa, ele sabe, vai dar certo. Eu vou passar por isso daqui. Eu vou enfrentar isso daqui, porque vai dar certo. Eu não estou sozinho. Eu não estou sozinho, vai dar certo. E quando ele fala vai dar certo, não é por causa dele. É por conta da presença que ele crê em verdade, que ele invoca em verdade, que ele adora em verdade. É por isso que ele crê que vai dar certo. Portanto, rápido, tá? Diga ao teu irmão: crendo, vai dar certo. Vai dar certo. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Olha a palavra. Eles estavam com medo. O medo. Deus enviou gente com medo, irmãos. Ele pegou os medrosos. Ele não pegou os bobões da época, não. Ele não pegou os melhores da época. Ele pegou os medrosos, os amedrontados, os esquisitos, os estranhos, os que a sociedade olhava e não dava nada. Paz seja com vocês. O coração se alegrou. E ele disse: paz de novo. De novo. Deus quer dar paz de novo para nós, irmãos. Diga amém. Deus quer dar paz para nós. Eu creio nessa palavra que Deus quer dar paz para você. Você entrou no culto aqui dessa noite para entender que Deus quer dar paz para você. Quando Deus dá paz para você, sabe o que Ele faz? Ele te envia. Porque Deus ama enviar gente de paz para fazer sua obra. Ama. Porque quem ministra paz pode se colocar no meio dos medrosos. Você vai ser colocado no meio dos medrosos para falar de paz com eles. Na célula você se coloca no meio de medrosos para falar de paz com eles. De repente vem algo inusitado, senhoras e senhores. Aqui o texto vai dizer que, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Meu Deus do céu, você consegue imaginar, irmãos? Olha, é digno de nota que esse sopro do Espírito foi como o sopro que Deus deu em Adão. Foi no corpo de Adão. Com os discípulos, foi no Espírito. Eu vou usar vocês.
Eu vou usar vocês. Mas ainda foi uma experiência com o Espírito Santo. Por quê? Porque no Antigo Testamento, o papel do Espírito Santo era entrar e sair. No Antigo Testamento era assim: entrava, saía. Entrava, saía. E tinha uma promessa. Tinha uma promessa que: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Disse também: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que há de vir. Ainda não era o momento. Qual que era o momento? O momento era isso aqui, ó. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo capacitaram. Irmãos, vocês conseguem entrar comigo nessa palavra que Deus quer nos encher com o seu Espírito? Eu não sei, olha, francamente eu não sei. A cada segundo que você está aqui no culto, você está muito perto, agora você está muito perto de ter uma experiência com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é facinho, irmãos. Ele é facinho. Se você começar a dizer no seu lugar assim: Senhor, eu quero ser cheio desse Espírito, o Senhor diz na sua palavra que o Senhor vai ficar perto de quem o Senhor invoca. Eu sou essa pessoa, Senhor. Eu quero te invocar de verdade. Eu não estou aqui para fazer coisa errada. Eu não quero mentir na minha vida. Eu quero te invocar de verdade. Eu quero te adorar de verdade. E eu quero experimentar essa proximidade do Senhor comigo. Eu quero ficar cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Eu quero que o meu modo de falar seja diferente. Eu quero que o meu modo de sentir, de agir, de reagir seja diferente, porque eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser embriagado com esse Espírito. Eu quero que meu coração fique tomado com esse Espírito. Eu quero ser um adorador como o Senhor pode me encontrar, minhas mãos levantadas, minha boca cantando, meu coração cheio, meus pés saltando. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. De repente, depois que houve esse soprou sobre eles, veio perdão. Aqueles a quem perdoardes os pecados lhes serão perdoados, e aqueles a quem você tiverdes lhes serão retidos. Quando você vem num culto e você vem com o teu coração pesado, você precisa pedir perdão a Deus. Olha o que o texto, se atente ao texto: aqueles a quem perdoardes os pecados lhes são perdoados. Quando você aceita a palavra, recebe a palavra, confessa pecado, pede perdão pelo pecado, aceita Jesus, entrega teu coração a Jesus, você é perdoado. Eu quero ouvir um amém por isso. Você é perdoado. Agora, se você vem aqui e experimenta a mesma coisa que o outro experimentou, coração fechado, você não confessa, você não muda, você não quer essa proximidade, não quer invocar em verdade, não quer adorar em verdade, aqueles a quem você tiverdes serão retidos. Irmãos, olha como é sério quando alguém vem numa igreja, ouve a palavra da verdade, fecha o coração. É um crime, irmãos, que o ser humano faz com ele mesmo, é fechar o coração para a palavra. Deus deu uma autoridade para os discípulos, dizendo assim: aqueles que pedir perdão vai ser perdoado, mas aqueles que entrarem e reter serão retidos também. De repente, passa 8 dias, entra Tomé perdeu o culto. Ai, mas já viram aqueles cultos que você faltou e foi céu na terra na igreja?
É segunda-feira você encontra o irmão. Como foi o culto? Nem te conto. Foi uma bênção. Aconteceu. Tomé perdeu o culto. Olha isso aqui. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Repita comigo, não estava com eles. Não estava. Meu Deus do céu. Perder culto é horrível. Você consegue imaginar, irmãos? O Tomé, junto com os discípulos, ele falou assim: não vou ficar aqui, eu vou dar uma volta, eu vou sair. Irmãos, quando o Tomé sai, Jesus vem e aparece no meio deles. Perdeu o culto, irmãos. Perdeu o culto. É impressionante como acontecem coisas conosco, quando deveria acontecer coisa conosco, quando não estamos no culto. Você sabia que pode acontecer alguma coisa com você nos próximos minutos dessa igreja aqui? Você sabia que você pode ser surpreendido com alguma coisa aqui no culto daqui a alguns segundos? Você sabia que se você estiver com o teu coração invocando em verdade, adorando em verdade, cultuando em verdade, aqui agora, alguma coisa pode destravar com você? De repente, Tomé não vai ao culto. Não, eu vou ficar na televisão, vou ver os vídeos, vou ver as pregações na internet aqui. Não foi ao culto. Ficou em casa, ficou no sofá, ficou na cama, foi dar umas voltas. Não foi. Aí veio o incrédulo. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Tomé voltou. É impressionante. Tomé voltou. E aí? E aí que Jesus apareceu aqui. Mas como é que é? É isso aí. Você não veio no culto? Eu não veio no culto? Tá aí, ele apareceu. Cheio. Se eu não vir o sinal. Ai, mas é petulante. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma, creio. O culto foi uma vez? Foi nada, duvido. Deus ou o pastor Alex, tá acostumado com ele, eu já sei tudo que ele prega já. Ai, que raiva. Mas o louvor, Deus usou, Deus tomou a Elba lá, eu não conheço a Elba, conheço vários meninos lá. Cantaram uma música, a igreja toda cantou. Eu sei, domingo que vem eu vou. Não, existem experiências que é só para você. Só para você. E é para aquele dia. É para aquele dia. Tem um domingo. Escute. Existem alguns dias que foram preparados para você. Existem cultos que Deus olhou. Deus olha para todo mundo. Mas ele ia ter algo com você. Com você. Mas você não vem. Aí o Tomé, ele olhou. Não, eu não creio. Aí ele ficou lá. O que aconteceu, irmãos? Ele foi no culto. Passados 8 dias, depois que ele ficou sabendo que ele perdeu o cultão, depois que ele ficou sabendo que Jesus estava lá, foi: não, dessa vez eu não vou faltar, eu vou ficar aqui. Passou 8 dias. Jesus foi para o culto de novo, porque Jesus não falta em culto, irmãos. Amém? Ele não falta em culto. 8 dias depois, senhoras e senhores, estavam outra vez os seus discípulos dentro. Olha como que a Bíblia registra. E com eles Tomé. O que faltou? O que faltou no culto? O que não viu? Chegou Jesus, estando as portas fechadas de novo, hein? Porta fechada de novo. Apresentou-se no meio deles e disse:
paz seja convosco, aleluia. Essa é a pregação de Jesus, paz seja convosco. Toda vez que eu vou orar, eu sinto, Ele quer dar paz. O ser humano é um trem, irmão. O trem ruim que é o ser humano. Quando nós estamos orando, o Senhor quer falar conosco. Olha, eu quero dar paz para você, eu quero que você faça do meu jeito. Ai, não, eu estou sofrendo. Ai, eu estou chorando. Ai, eu estou desanimado. Eu estou bravo, eu estou nervoso, estou distante. Eu quero dar paz para você, eu quero ficar perto de você. Paz seja convosco. Aí Jesus vai dar uma palavra. O crente nasceu aqui, irmãos. Essa palavra crente, que nós somos chamados crente, nasceu aqui. Depois disse a Tomé: ó Jesus, olhou para Tomé, o que faltou no culto passado? Põe aqui o dedo. Primeiro é para pôr, depois vê. Põe aqui, põe o dedo aqui, vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe do meu lado aqui, ó. Aqui. E não seja incrédulo. Crente. Desculpa, eu não posso perder essa oportunidade. Diga ao teu irmão, tem que ser crente, irmão. Não, tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Mas você tem que ser crente. Tem que ser crente. Tem que ser crente. Põe tua mão, vê as minhas mãos, chega a tua mão, põe no lado. Não sejas incrédulo. Para de ficar duvidando. Para de duvidar. Você é crente. Você é do que crê. Tem que ser crente. Foi uma lapada, hein? Foi uma cajadada, senhoras e senhores, my friend, church in the God. Que lapada? Yes or no, friend? Tem que ser crente. Aí ele pega, depois daquela cena, e ele faz o que eu fiz também um dia. E também respondeu e disse: Senhor meu, Deus meu. Sabe aqueles momentos que nós estamos no culto bem quebrantado, irmãos? Sabe aqueles momentos que o nosso orgulho cai por terra? Sabe aqueles momentos que a nossa prepotência recua? Sabe aqueles momentos que o nosso eu é crucificado e você fica quebrantadinho, Senhor, estou aqui, faz de mim o que tu queres, quebra o vaso, faz de novo, Senhor, estou aqui, daqui está facinho. Sabe aqueles momentos que você está lá, pode pregar, pastor, prega 1 hora, prega 2, pode pregar, eu estou fácil, eu estou quebrantado, eu quero, o louvor está cantando. Pode cantar. É isso que eu também ficou. Quebrantadinho, Senhor meu e Deus meu. Como que Jesus reage com o quebrantamento nesse caso aqui? Aí ele vai para Tomé e vai dizer assim: disse-lhe Jesus: por que me viste cresce, Tomé? E Jesus não perde a oportunidade. Bem-aventurados os que não viram e creram. Os irmãos sabem o que significa a palavra bem-aventurado, né? Mais que feliz. Repita comigo: mais que feliz. Mais que feliz é bem-aventurado. Tomé, mais que feliz é quem não vê e crê. Mais que feliz é quem foi lá no sepulcro, viu o lenço e creu. Mais que feliz. Senhor meu e Deus meu. Caminhando para o meu final, eu concluo dessa forma: que isso foi escrito para você aqui. Jesus, pois, operou também em presença dos seus discípulos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, para que, crendo, tenhais vida em seu nome.
Tudo acontece para que você tenha vida eterna. Se você não crer nesse nome, você não tem vida eterna. Você vai ter uma morte eterna. Todas as pessoas que não invocam em verdade, não adoram em verdade, não receberam dessa paz de verdade, não receberam dessa alegria de verdade, estão dando lugar para o medo, para a ansiedade, não estão recebendo de sua presença. Todos esses que estão incrédulos, mas não são crentes, esses terminarão com uma morte eterna. Mas a proposta de Jesus isso foi escrito, para que creiais. Jesus Cristo é o Filho de Deus, para que crendo tenhais vida eterna. Quantos crentes aqui essa noite? Quantos podem ficar quebrantados dizendo: Senhor meu e Deus meu? Quantos podem fazer essa oração: Senhor meu e Deus meu? Senhor, eu sou essa pessoa muito resistente às vezes. Eu falto em muitos cultos também, falto em célula, eu falto em tudo. Eu falto em muita coisa. Eu deixei de experimentar muita coisa nas minhas faltas. E às vezes eu também sou uma pessoa incrédula, que às vezes eu preciso ver para crer. Eu não sou de acreditar assim, com tanta facilidade. Eu sei que o Senhor fala para eu crer sem ver, mas eu não consigo. Eu não consigo. O que nós devemos fazer agora, meus filhos? Nós temos que renovar uma aliança com Deus. Eu sinto da parte de Deus que nós temos que, muitos que estão aqui precisam renovar alianças com Deus. Muitos aqui são Tomés, precisam renovar sua aliança. Muitos aqui estão nos cultos sem a paz do Senhor, sem a alegria do Senhor. Muitos estão aqui duvidando, como Tomé duvidou do que aconteceu durante um culto. Quando os discípulos disseram: nós vimos o Senhor aqui, ele duvidou. Todo culto nós conseguimos sentir o Senhor, irmãos. Ele está falando com você aqui agora, por meio dessa escritura. Então eu quero convidar você agora a dizer: Senhor meu e Deus meu, tem misericórdia de mim. Eu quero ficar perto. Uma coisa boa eu vejo em Tomé. Uma coisa boa eu vejo em Tomé. Pelo menos ele não foi hipócrita. Ele falou. Muitos dos discípulos talvez estariam igual a Tomé, sem crer também. Mas ele falou assim: vocês me dão licença? Eu não acredito. Com licença, eu duvido. Vocês me permitem falar que eu duvido? Alguns poderiam estar com o mesmo coração igual a ele, mas ficaram quietos. Ele falou. Eu gosto de Tomé nessa área aí. Ele falou. Não é igual aqueles que agiriam igualzinho, mas fica quietinho, não vai entender. Ele falou: não creio, preciso ver. Eu quero tocar mesmo, eu preciso tocar. Você me desculpa, eu não fui no culto. Já que eu não fui no culto, eu vou tocar, eu quero tocar. Aí depois se quebrantou lá. Depois ele entendeu que não é para ver, é para crer.